Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul. I am so happy to be with all of you again. Fico muito feliz de estar com vocês outra vez. Please forgive me if I can't remember all of your names from last year. Perdoa-me se não puder lembrar os nomes de cada do ano passado. You made a great impression on my heart. Vocês impressionou muito bem o meu coração. And I remember many of your faces even if I don't remember your name. E eu me lembro seus rostos sem lembrar os nomes. But this year and this week we will renew our acquaintances and our love for one another in the Lord. Mas durante essa semana nós vamos renovar nosso conhecimento um ao outro e a nossa relação em conjunto com o Senhor. In Exodus chapter 5 verse 2. Em Êxodo capítulo 5, versículo 2. The king of Egypt asked a question. O rei do Egito fez uma pergunta. Who is the Lord I should obey him? Quem é o Senhor que eu devo o respeitar? I do not know the Lord. Eu não conheço o Senhor. Neither will I let Israel go. E nem vou deixar sair Israel. This question, who is the Lord, is a question. Essa pergunta, quem é o Senhor, é uma boa pergunta. If we don't know who God is, Se nós não conhecermos quem é Deus, and what He loves and what He hates, e o que Ele ama e o que Ele odeia, then we cannot serve Him as He wants us to. então nós não vamos poder servir a Ele como Ele está querendo. The title of our studies in the morning hours O título dos nossos estudos durante a parte da manhã is The Names of God. é os nomes de Deus. This is really not a correct title, Esse não é um título realmente correto, because we will learn that God only has name. porque realmente Deus só tem um nome. But there are many titles in the Bible that describe Him and tell us about Him. Mas há muitos títulos na Bíblia que descrevem a Deus e caracterizam a Ele. I am a man, Eu sou homem, but my name is Dan. mas meu nome é Dan. And we could use all kinds of adjectives to describe me. E nós podemos usar muito tipo de palavra para me descrever. Viejo, anciano, Velhão mesmo. gordito. Speak English or Okay. Portuguese. Okay. We could say old or fat or bald or... Ele é velho, gordo, careca. Pode dizer. And these would describe me, E essas palavras me descrevem, but these are not my name. mas esses não são o meu nome. My name is Dan. Meu nome é Dan. Now with that in mind, let's talk about some of the things that God is called. Com isso, em ver o que nós chamamos a Deus. The word in the Old Testament is El. A palavra no Velho Testamento é Ele. Dígame El. El means great or mighty. El quer dizer grande ou poderoso. And usually in the Old Testament, El is in the plural. E normalmente no Velho Testamento essa palavra está no plural. The plural of El is Elohim. E o plural de El é Elohim. Dígame, Elohim. Elohim means the plural of greatness, the plural of mightiness. E o Elohim quer dizer o plural da grandeza, de poder e tudo isso. This is the word that's usually simply translated God in the Old Testament. Essa é a palavra que normalmente é traduzida Deus no Velho Testamento. But it means greatness and mightiness. Mas quer dizer grandeza e poder. So we can describe God as greatness, mightiness. Então podemos descrever Deus como grandeza e poder, But that is not His name. mas esse não é o nome dele. Just as old or fat is not my name. Tanto quanto velho ou gordo não é meu nome. See? So Amen. greatness and mightiness describes our God. Grandeza e poder descrevem o nosso Deus, But it is not His name. mas não é o nome dele. Now, in the Old Testament, angels are sometimes called by this same term. De vez em quando também no Velho Testamento os anjos são descritos com esse termo. Because compared to men, they are great and mighty. Porque em comparação com o homem, os anjos são grandes e poderosos.
In Psalm 82, even the judges of Israel are called by this name. Em Salmo 82, até os juízes de Israel são chamados Elohim, Because they are great or mighty among men. porque eles são grandes e poderosos entre os homens. So this is a title that means power and greatness and might, Então esse é um título que significa grandeza e poder, and it is the most common word for God in the Old Testament. e é a palavra mais comum que nós encontramos no Velho Testamento para Deus. In Genesis chapter 1, Em Gênesis capítulo 1, Elohim or God Elohim, ou Deus, is the actor, the controller, the subject of all the verbs. ele é o ator, ele é o acionador, ele é o controlador das ações. The Bible says, in the beginning, God created. A Bíblia diz que no princípio Deus criou. Elohim created. Elohim criou. The mighty one created. O poderoso criou. And it also says that God said. E também diz que Deus disse. God created, God said. Deus criou e Deus disse, ou falou. Now, even though the word Elohim is plural, Mesmo que a palavra Elohim seja plural, because of the plural of God's greatness, por causa da pluralidade da grandeza de Deus, when it says God created, the verb created is singular. o verbo que cabe com esse plural é singular. It says He created. Diz que Ele criou. We're not talking about a plurality of gods. Não estamos falando sobre uma pluralidade de deuses. We're talking about the one God who is so great that His greatness is plural. Estamos falando de Deus que é tão grande que o seu nome é plural. In Deuteronomy 6 verse 4, it says, "The Lord is our God." Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz que o Senhor é Deus. And the word God there is Elohim. E a palavra Deus aí é Elohim. But then it says, "The Lord is one." E depois diz que Deus é um. So his name is not Elohim, but his title is Elohim. Então o nome dele não é Elohim, mas o título dele é isso. But he is one. Mas ele é um, não é plural. All right, so God created, and every day of creation begins with "and God said." Então Deus criou e cada dia de criação começa dizendo Deus disse. And when God said, things happened. E quando Deus disse, as coisas aconteceram. Mira otra vez. God created. Deus criou. God said. Deus disse. God called. Deus chamou. He called the light day, and the darkness He called night. Ele chamou a luz dia e as trevas noite. He called the dry land earth, and the gathering of the waters He called seas. Ele chamou as coisas secas de terra e o ajuntamento das águas de mar. God separated. Deus separou. He separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. Separou as águas que estavam abaixo do firmamento das águas que estão acima do firmamento. He separated the seas from the dry land. Separou os mares da terra seca. He separated the light from the darkness. Separou a luz da escuridão. God separated. Deus separou. God set the stars in the heavens. Deus colocou as estrelas nos céus. Notice that the subject of every verb is God. Notem que o sujeito de cada verbo é Deus. And God saw everything that He had made. E Deus viu tudo o que ele havia feito. Time and time again it says, "And God saw that it was good." Várias vezes a palavra fala, Deus viu que era bom. In the other cultures of the world there are creation stories. Em outras culturas do mundo existem também histórias da criação. And in those stories there are gods and goddesses. E nessas histórias existem deuses e deusas. And these gods and goddesses fight wars and have affairs with one another. E esses deuses e deusas lutam uns com os outros. And the byproduct of their actions is creation. E o produto dessas ações deles
é criação. Those stories bespeak chaos and creation coming out of chaos. Essas histórias falam sobre um grande caos e a criação vindo então deste caos. But in the Genesis account there is Elohim, Mas na história de Gênesis existe Elohim. and he does and says everything purposefully. E ele fala e faz tudo com um propósito. God said, Deus disse, God created, Deus criou, God called, Deus chamou, God separated, Deus separou, God set the stars, Deus colocou as estrelas, God saw everything that it was good. Deus viu que tudo era bom. He is the great and mighty actor in creation, Ele é o grande, o poderoso ator nessa criação. and he did it according to his purpose alone. E ele fez de acordo com o seu propósito somente. It was not until the time of Moses, many years after creation, Foi somente no tempo de Moisés, vários anos após a criação, that God revealed his name. que Deus revelou o seu nome. His name is 4 Hebrew letters that you see at the top of the slide. E o seu nome são 4 letras hebraicas que você vê lá em cima no slide. These strange letters at the top are Y, H, V, H. E essas letras lá em cima são Y, H, V e H. And you notice that you read the Hebrew language from right to left. E vocês leem a língua hebraica da direita para a esquerda. This is called the tetragrammaton, or the 4-letter word. Isso é chamado de tetragrama, ou uma palavra com 4 letras. And it is the name of God. E é o nome de Deus. You remember when Moses came before the burning bush on Mount Horeb? Vocês se lembram quando Moisés foi na frente daquela sarça ardente no monte? God told him to take off his shoes because it was holy ground. E Deus falou, tire seus sapatos, porque o lugar aqui é santo. And when Moses was speaking with God, E quando Moisés estava falando com Deus, and Moses was afraid to go to the children of Israel in Egypt, e Moisés estava com medo de ir aos filhos de Israel lá no Egito, in Exodus 3 verse 13, em Êxodo 3:13, Moses said, when I shall go to the children of Israel, Moisés diz, e quando eu for lá para Israel, and I shall say to them, the God of your fathers has sent me unto you, e eu vou dizer para eles, o Deus dos seus pais me mandou de volta para vocês, and they will say to me, what is his name? e eles vão me perguntar então, qual é o nome desse Deus? What shall I tell them? O que eu devo dizer a eles? And God replied to Moses, E Deus disse então a Moisés, I am who I am. eu sou aquele que sou. Thus shall you say to the children of Israel, Então você deve falar isto a Israel. I am has sent me unto you. Eu sou me mandou até vocês. God's name is a verb. O nome de Deus é um verbo. His name is the verb to be. E o nome dele é o verbo ser. He says, I am. Ele fala, eu sou. In fact, this is the only passage where this occurs in the Old Testament just in this form. Aliás, essa é a única passagem que isso está escrito dessa forma no Velho Testamento. And it is pronounced Ehyeh. E é pronunciado R-E. Dígame, Ehyeh. Ehyeh, I am. Eu sou. And so, in other passages in the Old Testament, Em outras passagens no Velho Testamento, this name is in the third person. esse nome está na terceira pessoa It means he is. e significa ele é. He exists. Ele existe. When your children ask you, Mama, Daddy, where did God come from? Quando seus filhos perguntam, papai, mamãe, de onde Deus veio? He didn't come from anywhere. Ele não veio de lugar nenhum. He simply is. Ele simplesmente é. He exists. Ele existe. He has always existed. Ele sempre tem existido. Everything else that exists comes from him. Tudo o que existe provém dele. He exists before everything and without everything else. Ele existe antes de qualquer coisa e sem qualquer outra coisa.
This is his name, Este é o seu nome, the ever-existing one. o sempre existente. Some theologians have called him the ground of being. Alguns teólogos têm chamado ele de a fonte do ser, Because out of his existence comes the existence of everything else that is. porque de dentro da sua existência provém tudo aquilo que existe. Now God is Elohim because he is great and mighty, Agora, Deus é Elohim porque ele é forte, poderoso, but his name is Yahweh. mas o seu nome é Yahweh. Yahweh or Yahweh is this YHVH. This V is like a German W and it's pronounced as a V. Esse YH ou HVHY, o V é como um W na Alemanha e é Sim, pronunciado sim. como um V mesmo. See, so we don't really know completely how to pronounce this name, Nós não sabemos exatamente como pronunciar esse nome, but the closest we can come is something like this, Yahweh. mas o mais próximo que a gente consegue é algo como Yahvé. See. In Exodus chapter 33, Em Êxodo capítulo 33, Moses asked to see God, Moisés pediu para ver a Deus. and God said that Moses could not see his face and live. E Deus disse a Moisés, olha, não dá para você ver a minha face e viver. And right after that, God descended in a cloud in front of Moses. E logo depois disso, Deus então desceu como uma nuvem na frente de Moisés. The scripture says the Lord came down in a cloud E a palavra fala, Deus desceu como uma nuvem and proclaimed the name of the Lord. e proclamou o nome do Senhor. The name of the Lord is Yahweh. O nome do Senhor é Yahvé. It means he is, he exists. Significa ele é, ele existe. But to proclaim the name of God Mas proclamar o nome de Deus is to tell about his nature, his character. significa falar sobre sua natureza, seu caráter. So in Exodus 34 verse 6, in Exodus 34 verse 6, Então, em Êxodo 34, versículo 6, the scripture says, a palavra fala, the Lord, Senhor, Senhor. momento. When your Bible in Portuguese Quando a sua Bíblia em português says Senhor, fala Senhor, the word in the Hebrew text is YHVH. a palavra no texto hebraico é aquela YHVH, Yahweh. Yahvé. So I will explain a little bit more, but they translate it as Senhor, the Lord. É traduzido então como Senhor. Okay, here's the reason for that. E esta é a razão para isso. And this comes from a tradition of the Jews. Isto vem de uma tradição dos judeus. The Jews believed that you should not pronounce the name of the Lord. Os judeus achavam que não se poderia pronunciar o nome do Senhor. They said it was too holy to pronounce it. Falavam que era muito santo para ser pronunciado. Therefore, when they saw this word in the Hebrew text, Então, quando eles viam essa palavra num texto hebraico, instead of saying Yahweh, they said Lord. ao invés de falarem Yahvé, eles falavam Senhor. So Yahweh is what is written in the text, Então, Yahvé é o que está escrito no texto, but Lord is what they say when they read it out loud. mas Senhor é o que eles falavam quando estavam lendo o texto. I just want you to know that when you see the word Senor, Lord, in your Old Testament, it is Yahweh that is in the Hebrew text. Quero que vocês saibam que quando vocês leem a palavra Senhor na sua Bíblia, a palavra no texto hebraico é Yahvé. Okay, in Exodus 34:6, Êxodo 34, 6 fala: Senhor, Senhor Deus, compassivo e clemente,
longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Now this is who the Lord is. Isto é quem o Senhor é. This is the nature and character of Yahweh. Essa é a natureza, o caráter de Yahvé. Yahweh is a personality. Yahvé é uma personalidade, He is a person. é uma pessoa. And this person has a personality. E essa pessoa, então, tem uma personalidade. His personality is love and grace and kindness. E essa personalidade é amor, e graça e bondade. But his personality is also the following. Mas a sua personalidade é também o seguinte: que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. So Yahweh has two sides. Então, Yahvé tem 2 lados. He has a hard side and a soft side. Tem um lado duro e um lado macio. And many people today who preach Yahweh E muitas pessoas hoje que pregam Yahvé, preach only one side of pregam Yahweh. somente um lado dele. Don't ever forget that he has two sides. Não se esqueçam de que ele tem 2 lados. His hard side and his soft side. O lado duro e o lado bondoso. In Romans 11, verse 22 and 23, Em Romanos, capítulo 11, versículos 22 e 23, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele fala para aqueles que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. E aí ele fala, se permaneceres nessa bondade, de outra sorte, também tu serás cortado. so God, Yahweh, has two sides. Now, go ahead. Então Deus, Yahvé, tem 2 lados. When we proclaim the name of the Lord, Quando proclamamos o nome de Deus, because see, God said, I'm coming down to proclaim my name, porque Deus fala, eu estou descendo para proclamar o meu nome, and that's when he revealed his character. e aí então ele revelou o seu caráter. So when we proclaim the name of God, we proclaim his nature, his character, what he is like. Quando proclamamos o nome de Deus, nós proclamamos a sua natureza, seu caráter, como ele é. Nobody ever proclaimed his name better than Jesus. E ninguém jamais proclamou o seu nome melhor do que Jesus. Look carefully at what Jesus said in his prayer in John 17. Olha o que Jesus falou em sua oração, em João 17. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E aí no versículo 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome. What did Jesus mean when he said to the Father about his apostles, O que será que Jesus quis dizer quando ele disse ao seu Pai sobre os seus apóstolos? keep them in your name? Guarde-os no seu nome. And then he went on to say, the name which you have given me, E aí ele fala o nome que me deste, that they may be one even as we are. que eles sejam um, assim como nós. God gave Jesus his name. Deus deu a Jesus o seu nome. That means God gave Jesus his character, his nature. Isso significa que Deus deu a Jesus seu caráter, sua natureza. Did not Jesus say, before Abraham was, I am? Jesus não disse uma vez, antes de Abraão ser, eu já era. Jesus identified himself with Yahweh of the burning bush. Jesus se identificou com Yahvé da sarça ardente. And he was God in the flesh. E ele era Deus na carne. John said, we beheld his glory, glory as of the only begotten of the Father. E João fala que nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. So, the name of God is the nature of God. Now, one other passage I would like to look at. O nome de Deus, então, é a natureza de Deus. Mais um versículo.
In Exodus chapter 23, Êxodo capítulo Mira la Biblia. 23, Exodus 23, versículo 20. verse 20. Ok. Éxodo 23, versículo 20. God says, Deus diz: "See, I am sending an angel ahead of you Eis que envio anjo adiante de ti, to guard you along the way and bring you to the place I have prepared." para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Pay attention to him and listen to what he says. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Do not rebel against him. Não te rebeles contra ele, He will not forgive your rebellion, porque não perdoará a vossa transgressão, since my name is in him. pois nele está o meu nome. My name is in him. Meu nome está nele. Now, God gave to Jesus his name, Deus deu a Jesus o seu nome, and this figure who is called the angel of the Lord in the Old Testament e essa figura que é chamada de o anjo do Senhor no Velho Testamento is often identified with Jesus in his pre-existent state. é muitas vezes identificado com Jesus. But notice here in this passage that he says, don't rebel against him because he won't forgive you since my name is in him. Mas notem que fala que não se rebele contra ele, pois ele não os perdoará, porque meu nome está nele. And notice how similar that is to the passage in Exodus 34, Êxodo 34, uma passagem semelhante, where he proclaims the name of the Lord onde ele proclama o nome do Senhor and says in verse 7, e fala no versículo 7, he maintains love to thousands and forgives wickedness, rebellion, and sin. guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, Yet he does not leave the guilty unpunished. ainda que não inocenta o culpado. See, because that's the name of the Lord, that is his nature. Porque esse é o nome do Senhor, a sua natureza. And look again at the scripture in Exodus 23, E olha o capítulo 23 de Êxodo, verse 21, versículo 21, where he says, "Do not rebel against him, he will not forgive your rebellion, since my name is in him." não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. So the name of God is Yahweh, O nome de Deus então é Yahvé, just as my name is Dan and his name is Alan. assim como o nome dele é Dan e o meu nome é Alan. His name is Yahweh. And just as each of you has your own personality, E assim como cada um de vocês tem a sua própria personalidade, so Yahweh has a very distinctive personality. Yahvé também tem uma personalidade muito própria. There are things he loves and things he hates. Existem coisas que ele ama e coisas que ele odeia. And he does not change the things he loves and the things he hates. E ele não muda as coisas que ele ama e as coisas que ele odeia. The personality he had in the time of Moses is the personality that he has now. A personalidade que ele tinha na época de Moisés é a mesma que ele tem hoje. And the personality of Yahweh has two sides. E a personalidade de Yahvé tem dois lados. Be very careful if you will be a faithful preacher. Cuidado quando vocês forem pregadores fiéis, That you do not try to change the personality of Yahweh que, through vo- your preaching. que vocês não tentem mudar a personalidade de Yahvé nas suas pregações. If your preaching contains only one side, Se a sua pregação só tem um lado, no matter whether you preach only the hard side or only the soft side, não faz mal se vocês pregam somente o lado duro ou somente o lado bom.
then you are not being a faithful preacher of Yahweh. vocês não estão sendo pregadores fiéis de Yahvé. Something to think about, huh? Algo para se pensar, não é? Another thing that God is called is El Elyon. Um outro título de Deus é El Elyon. Dígame, El Elyon. This means God Most High. Isso significa Deus Altíssimo. In the New Testament it says that He has the name that is above every name. No Novo Testamento fala que ele tem um nome que está acima de todo nome. The Bible does not see that there is just one spiritual being. A Bíblia não vê que existe somente um ser espiritual. The Bible teaches that there are many spiritual beings. A Bíblia ensina que existem vários seres espirituais. There are many angels and many demons. Muitos anjos, muitos demônios. But El is El Elyon. God is God Most High. Mas Deus é o Deus Altíssimo. In Genesis 14, verse 18, Gênesis capítulo 14, versículo 18. when Abraham returned from the war with the kings, Quando Abraão está voltando da guerra com aqueles reis, he met Melchizedek, ele se encontra com Melquisedeque. and Melchizedek is called a priest of El Elyon. E Melquisedeque é chamado de um sacerdote de El Elyon. And then in verse 19, E aí no versículo 19, that's Genesis 14:19, Gênesis 14, 19, Melchizedek says, "Blessed be Abram by God Most High." Melquisedeque fala: Blessed be Abraham by God Most High, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, and blessed be God Most High, e bendito seja o Deus Altíssimo, who delivered your enemies into your hand. que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Now, El, just El, means great or mighty. O nome El, se lembram, significa poderoso, majestoso. But El Elyon means a great one that is higher than any other great one. El Elyon significa alguém majestoso que está acima de qualquer outra coisa. So there are powers that people fear in the universe. Existem poderes que as pessoas têm medo no universo. Some people that you are familiar with fear the spirits. Algumas pessoas que talvez vocês conheçam têm medo dos espíritos. They fear the evil spirits. Têm medo dos espíritos malignos. But remember that God is El Elyon. Mas se lembrem que Deus é El Elyon. He is higher than all of the other great ones. Ele é mais alto do que qualquer outro. His name is above every name. O seu nome está acima de qualquer nome. He is God Most High. Ele é o Deus Altíssimo. So when you're studying with someone who is afraid of the evil spirits, show them God's title, El Elyon. Então, quando vocês estão estudando com pessoas que têm medo dos espíritos malignos, mostrem esse título de Deus para eles. El Elyon. Another thing that God is called Um outro nome que Deus é chamado is El Shaddai. é El Shaddai. Dígame, El Shaddai. El Shaddai. So we have Elohim, dígame, Elohim. Elohim. And we have Yahweh. Yahweh. And we have El Elyon. El Elyon. And El Shaddai. El Shaddai. Now which one is his name? Qual desses é o nome de Deus? Ah, bom. É isso Okay. mesmo. Okay, in Genesis 17 verse 1, Gênesis 17, versículo 1. God said, I am El Shaddai. Deus disse: Eu sou El Shaddai. I am God Almighty. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. And he was talking to Abraham,
E ele estava falando com Abraão. Abraham was getting old and had no children. Abraão estava ficando velho e não tinha filhos. And God had made him a great promise that he would make a great nation from him. E Deus havia feito uma promessa a ele, que iria fazer uma grande nação dele. Abraham was nearly 100 years old. Abraão já tinha quase 100 anos. And his wife nearly 90 years old. E a sua esposa quase 90. And when God told him, next year you'll have a son, he laughed. E quando Deus disse, no ano que vem você terá um filho, ele deu risada. And when God told Sarah, you'll have a son, she laughed. E quando Deus falou para Sara que ela teria um filho, ela deu risada. And God said to Sarah, you laughed. E Deus disse a Sara, você deu risada. And Sarah said, no, I didn't laugh. E Sara falou, não, eu não dei risada. And God said, yes, you did laugh. E Deus falou, deu risada sim. And he said, I'm going to give you a son anyway. Mas de qualquer jeito eu vou te dar um filho. And you're going to name him, he laughed. E você vai chamá-lo, ele deu risada. Because Isaac in Hebrew Porque Isaac em hebraico means he laughed. significa ele deu risada. Abraham laughed, Abraão deu risada, Sarah laughed, Sara deu risada, but God had the last laugh. mas Deus deu a última risada. Because God is El Shaddai. Porque Deus é El Shaddai. And there is nothing too hard for God. E não há nada tão difícil para Deus. He can make a 100-year-old man and a 90-year-old woman have a baby. Ele pode fazer um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos terem um filho. He can cause a virgin named Mary to have a son. Ele pode causar uma virgem chamada Maria a ter um filho. He can part the waters of the Red Sea Ele pode partir as águas do Mar Vermelho and raise his son from the dead e levantar o seu filho da morte. because he is El Shaddai, Porque ele é El Shaddai, God Almighty. Deus Todo-Poderoso. Now it doesn't mean God part mighty. Não significa Deus meio poderoso, It means God Almighty. significa Deus Todo-Poderoso. See, El Shaddai. El Shaddai. Amen. All right. Another title of God. Um outro título aí de Deus, In Genesis 21, verse 33, Gênesis 21, versículo 33. this is when Abraham had made a covenant with Abimelech. Quando Abraão havia feito uma aliança com Abimeleque, And it says in verse 33, no versículo 33, Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, plantou Abraão tamargueiras em Berseba, and there he called upon the name of the Lord, the everlasting God. e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Now in the text there, the word Lord No texto aqui, a palavra Senhor is Yahweh. é Yahvé, But the word, the eternal God, or the everlasting God, is El Elyon. mas a palavra Deus eterno é El Olam, El Elyon. El Elyon, See, desculpe. see. And the Lord is El Elyon. O Senhor é El Elyon. Now, the Lord is Yahweh, see? O Senhor é Yahvé. Mhm. So, Yahweh is his name, Yahvé é o seu nome, but he is the God of eternity, the God of the ages. mas ele é o Deus eterno, o Deus da eternidade. Now, notice it says in verse 33, Olha lá no versículo 33. that there he called upon the name of the Lord. Ali invocou o nome do Senhor. In that place he called upon the name of the Lord. Naquele lugar ele invocou o nome do Senhor. What that means is that Abraham had built an altar in that place and he offered sacrifice in that place in order to reach out to God. O que significa é que Deus ali, Abraão ali naquele lugar, havia feito um altar e ofereceu sacrifícios para o Senhor. Let me show you why that's significant. Deixa eu mostrar para vocês por que isso
tem muito significado. Turn back to Genesis chapter 4 Olha o capítulo 4 de Gênesis, and verse 26. versículo 26. After Cain and Abel tried to worship the Lord, Depois que Caim e Abel tentaram adorar a Deus, and God rejected Abel's worship, God rejected Cain's worship, but accepted Abel's worship. e Deus rejeitou a adoração de Caim e aceitou a de Abel, And Cain had killed Abel. e Caim matou então Abel, Adam and Eve had another son named Seth. Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete. This Seth was like his brother Abel, not like his brother Cain. E esse Sete era como o seu irmão Abel e não como o seu irmão Caim. And in Genesis 4:26, Em Gênesis 4:26, at the end of the verse, no final do versículo, it says, "At that time men began to call upon the name of the Lord." daí se começou a invocar o nome do Senhor. Calling upon the name of the Lord in Genesis Invocar o nome do Senhor em Gênesis signifies offering sacrifices in worship to God. significa oferecer sacrifícios em adoração a Deus. If you look at chapter 12 and verse 8, Capítulo 12, versículo 8, we come many hundred years later, várias centenas de anos depois, and it says, talking about Abraham, falando aqui sobre Abraão, from there he went on toward the hills east of Bethel passando dali para o monte ao oriente de Betel, and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. So this was an intentional act of worship on the part of Abraham. Era uma ação intencional de adoração por Abraão. Just as Seth had worshipped him intentionally hundreds of years earlier. Assim como Sete havia adorado ao Senhor de uma maneira intencional, centenas de anos atrás. And just as Abel before him had worshipped God intentionally. E da mesma forma como Abel antes dele havia adorado a Deus intencionalmente. And then in chapter 13 verse 4, E aí no capítulo 13, versículo 4, again it speaks of Abraham. fala de novo sobre Abraão. And it said he built an altar where he had built the first altar. E fala que ele havia construído ou edificado um altar no mesmo lugar do outro. And there Abraham called on the name of the Lord. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Now many decades passed. Muitas décadas haviam se passado. And Abraham became an old man. E Abraão se tornou um homem idoso. And God promised him and Sarah a son. E Deus prometeu a ele e a Sara um filho. And God had the last laugh when Isaac was born. E Deus deu a última risada quando Isaac nasceu. And now when Isaac had been born and had been weaned, E depois que Isaac nasceu e havia sido desmamado, in Genesis 21 verse 33, Gênesis 21, versículo 33, beside the tamarisk tree in Beersheba, ao lado das tamargueiras em Beerseba, again Abraham called upon the name of the Lord, the everlasting God. mais uma vez, Abraão invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Now look at the picture on the slide. Olha esse quadro, essa foto aqui no slide. God was the God of Abel, verdade? Deus era o Deus de Abel, não é mesmo? God was the God of Seth. Deus era o Deus de Sete. God was the God of Enoch and Noah after them. Deus era o Deus de Enoque e Noé após eles. And God was the God of Abraham after them. E Deus era o Deus de Abraão depois deles. He is El Elyon, the God of eternity, the God of the ages. Ele é El Elyon, o Deus da eternidade. This makes me so happy Isso me faz muito feliz, because God is the God of my 83-year-old father. porque Deus é o Deus do meu pai que tem 83 anos, And God is my God. e Deus é o meu Deus, And my son Ryan worships God. e o meu filho Ryan adora a Deus,
And now he has a little daughter named Lauren, and I pray that she too will worship God. E agora ele tem uma filhinha chamada Lauren, e eu oro a Deus que ela também um dia vá adorar a Deus. God is the God of the grandmother, Deus é um Deus da avó, and the God of the mother, e um Deus da mãe, and the God of the granddaughter, e um Deus da neta, and the God of the great-granddaughter. e um Deus da bisneta. He is El Elyon, the God of all the ages. Ele é El Elyon, o Deus da eternidade. Isn't that wonderful? Amen. Não é maravilhoso? So he is El Elyon, dígame. El Elyon. And he is El Shaddai. El Shaddai. And he is El Olam. El Olam. The God of the ages. O Deus da eternidade. And he is Elohim. Elohim. And he is Yahweh. Yahweh. But his name is Mas o seu nome é? Yahweh. See. How many names does God have? Quantos nomes One tem name. Deus? But there are many titles that we can call God. Mas existem vários títulos que podemos chamar Deus. Okay. Otra. Whoops. Got the wrong thing here. Just a minute. In Genesis 16, verse 14. Gênesis 16, versículo 14. Now remember that God is El Shaddai. He is God Almighty. Lembre-se que Deus é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. But Abraham and Sarah thought God needed some help. Mas Abraão e Sara acharam que Deus precisava de uma ajudazinha. They got older and they said, what will we do? We don't have any children. Estavam ficando velhos e estavam pensando, o que nós vamos fazer? Não temos filhos? Maybe God needs our help. Talvez Deus precise de nossa ajuda? They forgot that he was El Shaddai. Eles se esqueceram que ele era El Shaddai. So, Então, Abraham accepted Hagar, Sarah's Egyptian slave woman, Abraão então aceitou Agar, a serva egípcia de Sara. and Sarah encouraged him to have a child by her. E Sara encorajou Abraão a ter um filho com Agar. This was not God's plan, it was Abraham and Sarah's plan. Não era o plano de Deus, mas sim o plano de Abraão e Sara. So Hagar became pregnant, Então Agar ficou grávida and she had a son, e ela teve um filho. and Sarah became very jealous and angry, E Sara ficou com muita raiva e com muitos ciúmes. even though it was her own fault. E era própria culpa dela. And Hagar was so unhappy that she ran away into the desert. E Agar estava tão triste que ela fugiu para o deserto. And she sat down beside a well in the desert. E ela se sentou ao lado de um poço no deserto. And there she cried out to God. E lá ela chorou ao Senhor. She was just a slave woman. E ela era simplesmente uma escrava. She wasn't very important to most people. Não era muito importante para a maioria das pessoas. She didn't think anybody really paid attention to her Ela achava que as pessoas não prestavam muita atenção para ela. until God spoke to her from heaven. Até que Deus falou com ela lá do céu. And God said, I have heard your cries and I have seen your suffering. E Deus falou, eu tenho escutado o seu choro, eu tenho visto a sua aflição. God promised to make her son a great nation also. E Deus prometeu a ela que faria o seu filho uma grande nação também. And she was so happy to know that God sees her and that God heard her. E ela ficou tão feliz de ver que Deus estava olhando e ouvindo a ela, That she gave the well beside which she was sitting a new name. que ela deu aquele poço perto da onde ela estava um novo nome. She called it the well of the living one who sees. E ela chamou aquele poço de o poço daquele que vive e que olha. In Hebrew, the word for well is be'er, B-E-E-R. Em hebraico, a palavra para poço é be'er, B-E-E-R. Well. Poço. And she called it Be'er Lahai Roi. E ela chamou o poço de Beel Lahai Roi. Roi. That means the well of the living one who sees.
Aquele que vive e que vê. So who is God? Então quem é Deus? He is Lahai Roi, the living one who sees. Ele é Lahai Roi, aquele que vive e que vê. When you think that nobody sees you or nobody notices you, remember that God sees you. Quando você pensa que ninguém olha você, ninguém está notando você, se lembre, Deus vê você. That you're not unimportant to Him. Que você não é uma pessoa não importante para Ele. And He knows every hair on your head. Ele sabe todos os cabelos na sua cabeça. And He doesn't care if you're rich or poor, slave or free. E Ele não se importa se você é rico, pobre, escravo ou livre. He is the living one who sees. Ele é aquele que vive e que vê. And He sees you. E Ele está vendo você. And He sees me. E está vendo a mim. Isn't that a wonderful name of God? Não é um nome maravilhoso de Deus? Dígame, Lahai Roi. The living one who sees. Aquele que vive e que vê. We have spoken of Elohim Falamos já sobre Elohim, and El Elyon e El Elyon, and El Shaddai El Shaddai, and Yahweh. Yahvé. And we have spoken of, we're going to speak of Be'er Lahai Roi, the living one who sees. Vamos falar sobre Lahai Roi ainda, aquele que vive e que vê. And now, the Ancient of Days. E agora vamos falar sobre o Ancião de Dias. Look at Daniel chapter 7, verse 9 in your Bible. Daniel chapter 7, verse 9. Olha Daniel capítulo 7 e versículo 9 na sua Bíblia. In this chapter of Daniel, Daniel has a dream or a vision. Nesse capítulo, Daniel tem um sonho ou uma visão. He sees 4 strange beasts coming up out of the sea. E ele vê 4 bestas muito estranhas emergindo do mar. Daniel 7:17 says these 4 beasts represent 4 great kingdoms of the world. Capítulo 7 de Daniel, versículo 17, fala que isso representa 4 reinos do mundo. And after these 4 beasts come up out of the sea, E depois que essas 4 bestas saem do mar, God comes on the scene, Deus aparece em cena. and He is called the Ancient of Days E ele é chamado de o Ancião because de Dias, he looks very old. porque ele se parece muito velho. In Daniel 7 verse 9, No capítulo 7 de Daniel, versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o Ancião de Dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. now these other beasts had thrones, Essas outras bestas, esses outros animais, tinham tronos. but the throne of the Ancient of Days was much greater and much more glorious than theirs. Mas o trono do Ancião de Dias era muito maior e mais gloriosa que o deles. Verse 10 says, Versículo 10 fala: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. the throne of the Ancient of Days was the throne of the judge. O trono do Ancião de Dias era o trono de um juiz. It was his job to judge these world kingdoms. Era o seu trabalho de julgar esses reinos do mundo. He would take authority away from them and give it to someone else. Ele podia tirar a autoridade deles e dar essa autoridade a outros. His kingdom existed before any of these kingdoms, O seu reino existiu muito antes de qualquer outro desses reinos. and his kingdom would exist for eternity after these kingdoms. E o seu reino existiria para a eternidade, muito depois desses reinos. The book of Daniel says that his kingdom is an everlasting kingdom which will stand forever. O livro de Daniel fala que esse reino é um reino que vai durar para sempre. In verse 13, Versículo 13. somebody comes before the throne of the Ancient of Days. Alguém chega diante do trono do Ancião de Dias. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como um filho do homem. Estava vindo com as nuvens do céu,
He was not coming to earth on the clouds of heaven. Ele não estava vindo para a terra em cima das nuvens. He was coming before the throne of God on the clouds of heaven. Ele estava diante do trono de Deus em cima das nuvens. Fala e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. So the ancient one, Então, o ancião, the ancient king of the ages, o rei, ancião de dias, who sits upon his great white throne, que se assenta em cima do seu trono branco grande, took the authority away from these other world kingdoms, tirou a autoridade desses outros reinos do mundo and he gave the authority to the Son of Man. e deu essa autoridade ao Filho do Homem. The kingdom of Christ is the kingdom of God. E o reino de Cristo é o reino de Deus. His kingdom is an everlasting kingdom which will stand forever. O seu reino é um reino que vai durar para sempre. Before there was Brazil, there was the kingdom of the Ancient of Days. Antes que o Brasil existisse, já existia o reino do Ancião de Dias. Before there was Portugal, there was the kingdom of the Ancient of Days. Antes de Portugal, já existia o reino do Ancião de Dias. Before the ancient kingdoms of China, there was the kingdom of God. Antes dos reinos antigos da China, já existia o reino de Deus. Long after the United States falls, there will be the kingdom of God. Muitos anos depois dos Estados Unidos caírem, o reino de Deus ainda vai existir. He is the Ancient of Days. Ele é o ancião de dias. And he has all authority for all eternity. E ele tem toda a autoridade para toda a eternidade. So when you watch the news and you see all the turmoil in the world, Então, quando você vê aí os jornais e vê todas essas guerras no mundo, remember that the Most High rules in the kingdoms of men and gives it to whomsoever he will. se lembrem que o Altíssimo reina nos reinos do mundo e ele dá autoridade para quem ele quiser. Remember this when you think of the Ancient of Days. Se lembrem disso quando pensarem no ancião de dias. Another great name of God. Um outro grande nome de Deus, He is the judge of all the earth. juiz de toda a terra. In Genesis 18 that we were talking about this morning, Gênesis 18, estávamos falando hoje de manhã, when Abraham and God were talking about the destruction of Sodom, quando Abraão e Deus estão falando sobre a destruição de Sodoma. Abraham was concerned because his nephew lived in Sodom. Abraão estava preocupado porque o seu sobrinho morava em Sodoma. And he didn't want to see that city destroyed. Ele não queria ver aquela cidade destruída. Ele fala em Gênesis 18, 25: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Sometimes the word judge means to decide. Algumas vezes a palavra juiz significa aquele que decide. This is not its meaning in this passage. Não é o significado aqui nessa passagem. Sometimes the word judge means to punish. Algumas vezes a palavra julgar significa punir. This is its meaning in this passage. É isso que significa nessa passagem. When God judged Sodom or brought his judgment upon Sodom, Quando Deus julgasse Sodoma ou trouxesse o seu julgamento sobre Sodoma, he destroyed it off the face of the earth with fire and brimstone. ele destruiu a cidade de Sodoma com fogo e enxofre. Throughout history, God has brought his judgment upon nations. Em toda a história, Deus tem trazido o seu julgamento sobre as nações. He has done this through wars. Ele tem feito isso através de guerras, He has done this through earthquakes. através de terremotos, He has done this through storms. através de tempestades, He has done this through floods. através de enchentes. And it is his right to destroy us, just as it is his right to create us.
E é o seu direito de nos destruir, assim como é o seu direito de criar. Because he is the judge of all the earth. Porque ele é o juiz de toda a terra. Now, what is the answer to Abraham's question? Will not the judge of all the earth do right? Agora, qual é a resposta para a pergunta de Abraão? Será que o juiz de toda a terra não vai fazer o que é certo? The answer is yes, absolutely. God always does right. E a resposta é sim, sem dúvida. Deus sempre faz certo. Even when God destroyed the people of Sodom, he did right. Mesmo quando Deus destruiu as pessoas em Sodoma, ele fez o certo. Even when God brought the flood upon the world of the ungodly, he did right. Mesmo quando Deus trouxe o dilúvio, ele fez certo. God's judgment is righteous judgment. O julgamento de Deus é um julgamento correto. It may be that he has brought some of his righteous judgment on my country recently. Talvez Deus até tenha trazido o seu julgamento correto no meu país recentemente. God brought a terrible storm upon one of the most sinful places of my country. Deus mandou uma tempestade muito grande numa das cidades mais pecaminosas do meu país. We see the power of God in the storm, verdade? E nós vemos o poder de Deus nas tempestades, não é mesmo? This is Hurricane Katrina that struck New Orleans in the United States. E esse é o furacão Katrina, que foi em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Do you see the glory of God in this storm? Dá para ver a glória de Deus nessa tempestade? He rides upon the storm. Ele anda sobre a tempestade. The wrath of God in Hurricane Katrina? A mão de Deus no furacão Katrina. The hand of God in Katrina. And this almost looked like a hand that is reaching down to the ground. E até parece ser uma mão essa foto, né? Que está indo em direção à terra. Could this be the finger of God? Será que esse é o dedo de Deus? Reaching down to touch the earth? Tocando a própria terra? Who is like the Lord? Em português, por favor. Quem é como o Senhor? Nobody is like the Lord. Ninguém. He is the judge of all the earth. Ele é o juiz de toda a terra. He is the judge of all the earth today, just as he was in the time of Sodom and Gomorrah. É o juiz de toda a terra hoje, da mesma maneira que era lá em Sodoma e Gomorra. Remember, Paul said, "Behold the goodness and the severity of God." Lembrem-se que Paulo falou: olhem a bondade e a severidade de Deus. He destroyed people sometimes back then for their wickedness. Algumas vezes Deus destruiu pessoas por sua perversidade. And I'm convinced that he still does the same thing. E eu estou convencido que até hoje ele faz o mesmo. In the book of Revelation, chapters 8 and 9, No livro de Apocalipse, capítulos 8 e 9, we have a vision about the trumpets of God. temos uma visão sobre as trombetas de Deus. Each time the angel sounds these trumpets, Toda vez que o anjo soa uma trombeta, if you read beginning in Revelation 8 verse 6, capítulo 8, a partir do versículo 6, there is some kind of plague or disaster that comes upon the world every time one of these trumpets is blown. acontece algum tipo de praga ou algum tipo de desastre na terra. Now sometimes God brings disasters upon the world in order to encourage people to repent of their sins. Algumas vezes Deus traz desastres sobre a terra para fazer com que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Isn't this what he did in the time of Pharaoh? Não foi isso que ele fez na época de Faraó? Didn't he bring the plagues upon Egypt to get Pharaoh to repent and let the people go? Deus não trouxe aquelas pragas lá no Egito para fazer com que Faraó se arrependesse e deixasse o povo ir embora? A trumpet is the sounding of a warning. Uma trombeta é um som, alguém me ajuda aí? Alarm, a warning. Um alarme, A warning. There's a word for warning in there, João Penice. aviso, advertência. See, Obrigado. see.
And in the plagues in Egypt, God was warning Pharaoh to let them go. E nas pragas do Egito, Deus estava advertindo Faraó: deixe o meu povo embora. Sometimes God blows his trumpet, but we don't listen to the warning. Algumas vezes Deus está soando a sua trombeta, mas nós não ouvimos a advertência. Look at Revelation 9 verse 20 that shows the purpose of these plagues or disasters. Revelation 9 verse 20. Apocalipsis capítulo 9 versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Notice that the purpose of these disasters was not to completely destroy all of mankind. O propósito desses desastres não era destruir completamente a humanidade, But the disasters came to warn the rest of men to repent. mas esses desastres vieram para advertir a humanidade a se arrepender. So sometimes the judge of all the earth destroys a Sodom or a Gomorrah or a New Orleans. Algumas vezes, então, o juiz de toda a terra destrói uma Sodoma, uma Gomorra, uma Nova Orleans, In order to blow a trumpet of warning for the rest of us. para então que se escute o som dessa trombeta de advertência a todos os outros. He wants to reach down and tap us on the shoulder. E ele quer chegar e bater no nosso ombro. He wants to tell us, hey, look up here, remember me? E ele quer falar: olhe aqui para cima, se lembre de mim. He wants to tell us to take him seriously and not rebel against him. E ele quer que nós o levemos a sério e não sejamos rebeldes. Be careful that when you watch the news and you see some of the trumpets of God, Cuidado ao verem o jornal e ouvirem e verem umas trombetas de Deus. when you see the judgments of God, Quando vocês estão vendo os julgamentos de Deus, be careful that you hear the warning sound of his trumpet. lembrem-se também de ouvir aquele aviso de advertência da trombeta. Remember that he is the judge of all the earth. Lembrem-se que ele é o juiz de toda a terra. This brings me to another point, another thing that God is called, El Sabaoth. Outro nome que Deus é El Sabaoth. El Sabaoth. El Sabaoth. This means the Lord of hosts or the Lord of armies. Isso significa o Senhor dos exércitos. So he's the Lord of armies. In Romans 9:29, Romanos 9:29 fala o seguinte: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. and here he calls God the God of hosts, the Lord of hosts. Also in James chapter 5 verse 4, E aqui fala o Senhor dos exércitos. Em Tiago 5:4 he's talking about poor people who have been abused by rich people. está falando sobre pessoas pobres que haviam sido abusadas pelos ricos. These poor laborers have harvested the fields of the rich, E esses trabalhadores pobres trabalharam nos campos dos ricos. and the rich have not paid them as they should. E os ricos não os haviam pago como deveriam. And it says, the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. E fala: os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. God is the God of armies. Deus é o Deus dos exércitos. But the armies that God commands are the armies of heaven. Mas os exércitos que Deus comanda são os exércitos dos céus. In Revelation 19, verse 14, Apocalipse 19, versículo 14. we have this vision of the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus Temos Christ. uma visão dos reis e Senhor dos senhores, Jesus. And he is riding a great white horse.
E ele está em cima de um grande cavalo branco. And it says in verse 14, the armies of heaven were following him. E fala no versículo 14: seguiam-no os exércitos que há no céu, They were riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. In this case, in Revelation 19, Christ and his armies Nesse caso, em Apocalipse 19, Cristo e os seus exércitos are fighting against the beast and his armies. estão lutando contra a besta e os seus exércitos. Now the beast comes from the vision in Daniel 7 of the four beasts. Agora, a besta vem lá daquela visão em Daniel 7, dos 4 animais. And remember that those four beasts represented four great kingdoms. E lembrem-se que esses 4 representavam 4 grandes reinos. That's Daniel 7:17. Daniel 7, 17. The beast of Revelation 19 is the Roman Empire. A besta do capítulo 19 de Apocalipse é o Império Romano. And Christ and the armies of heaven have come to destroy the Roman Empire. E Cristo e os exércitos do céu estão vindo destruir o Império Romano. So the armies of Christ, the armies of heaven, the armies of the God of hosts, Então, esses exércitos do céu, os exércitos de Jesus, os exércitos do Senhor do Exército, sometimes attack countries or nations and bring those nations down. algumas vezes atacam países e destroem estes países. In Joshua 5, verse 15, Josué capítulo 5, versículo 15, God, or maybe even Christ, is spoken of as the captain of the Lord's army, the captain of the Lord's host. Deus, e provavelmente Jesus Cristo, é dito como sendo o capitão do exército. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. Now this young lady right here asked a question about the angel of the Lord. Essa mocinha aqui falou sobre o anjo do Senhor. Remember that the angel of the Lord spoke to Moses from the bush Lembra que o anjo do Senhor falou a Moisés daquela sarça and said, remove your sandals from your feet, for this is holy ground. e disse: tire as sandálias dos teus pés, porque este lugar é santo. And this seems to be the same person who's called the captain of the Lord's army, E aqui parece ser a mesma pessoa que é chamada de o príncipe do exército, who tells Joshua to remove his sandals from his feet, for he is on holy ground. que diz a Josué: retire a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. But notice that he's called the captain of the army. Mas notem, aqui ele é chamado de o príncipe do exército. And Sabaoth means the army. E Sabaoth significa o exército. So the Lord of Sabaoth is the Lord of the armies. Então, o Senhor do Sabaoth é o Senhor dos exércitos. In Exodus chapter 4, verse 14. Êxodo capítulo 4, versículo 14. This was when the children of Israel were being chased by the Egyptian army. Quando os filhos de Israel estavam sendo perseguidos pelo exército dos egípcios, The Egyptians were coming from one side and the sea was on the other side. os egípcios de um lado, o mar do outro lado, And Moses told the people of Israel, e Moisés falou então aos filhos de Israel: the Lord will fight for you, you need only to be still. o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. The Lord can fight for us because he is the Lord of Sabaoth. O Senhor pode lutar por nós, porque Ele é o Senhor do Sabaoth. The Lord has a big army standing with him. O Senhor tem um grande exército ao lado dele. It is the army of 10,000 times 10,000s of angels. É o exército de 10 milhares vezes 10 milhares de anjos. The Egyptians that day didn't have a chance against the Lord of Sabaoth. Os egípcios não tinham nenhuma chance contra o Senhor do Sabaoth. In fact, in Exodus chapter, is it 15, verse 1? Êxodo capítulo 15, versículo 1. Is that when the ladies were dancing and singing after they were destroyed? Quando as Yes. mulheres estavam cantando, né? Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor.
Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. This is because he is the Lord of Sabaoth. Isso porque ele é o Senhor do Sabaoth. In 2 Kings, Segundo Reis, chapter 6, verses 16 and 17, capítulo 6, versículos 16 e 17. the prophet Elisha was in a little city, I believe was called Dothan. O profeta estava numa cidade chamada Dotã, And he was surrounded by a great Syrian army. e em volta dele estava o grande exército da Síria. And Elisha's servant got up one day and looked out over the city wall. E o servo então se levantou e olhou por cima dos muros da cidade, And he saw all these thousands of enemy soldiers surrounding the city. e ele viu então milhares de inimigos em volta da cidade. He was so afraid that he was shaking at the sight. E ele estava com tanto medo que ele estava tremendo. And the prophet said in verse 16, E o profeta então, Eliseu, falou ali no versículo 16, "Don't be afraid. não temas, Those who are with us are more than those who are with them." porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. And then in verse 17, Elisha prayed, No versículo 17, Eliseu orou: "O Lord, open his eyes that he may see." Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw that the hills were full of horses and chariots of fire all around Elisha. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Those horses and chariots of fire are the Lord's army. Esses cavalos e carros de fogo são o exército do Senhor. And that day the Lord's army defeated the Syrian army and sent them home. E aquele dia os exércitos do Senhor derrotaram os exércitos sírios e os mandaram embora. If we are on the Lord's side, we cannot be defeated. Se estamos ao lado do Senhor ou do lado do Senhor, não podemos ser derrotados. Because he is the Lord of hosts. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Hallelujah. Lord Sabaoth. Senhor Sabaoth. Diga-me. Amém? Amém. All right. Okay. Ok. ¿Por qué? Oh, ¿por qué dice la escritura? Why does the scripture say that we are made in God's image if God is so great? Por que então que a palavra fala que somos feitos à imagem de Deus se Ele é tão grande? In verse 26 of Genesis 1, Versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. then God said, "Let us make man in our image." Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. What does this mean if God is El Shaddai and El Elyon and all of these other wonderful things? O que significa isso então, se Deus é El Shaddai, El Elyon e todas essas grandes coisas? Some people think this means that it simply means that we have a spirit, like God is a spirit. Algumas pessoas acham que isso simplesmente significa que nós temos um espírito, assim como Deus é espírito. But the angels have a spirit, and it doesn't say that they're made in God's image. Mas os anjos têm espírito e não fala que eles são feitos à imagem de Deus. And the demons are spirits, and it doesn't say that they are made in God's image. E os demônios são espíritos e eles não são feitos à imagem de Deus. So this must mean something besides just the fact that we have a spirit. Então eu acho que isso significa algo mais do que simplesmente que nós temos um espírito. Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Notice that the thing that God says about the people is that he wants them to rule. Deus fala que quer que o homem tenha domínio. Then he goes on to say, E aí ele fala também, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Olhe quando ele fala sujeitai-a. E ele fala também dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Notice that both in verse 26 and verse 28 he says they are to subject the world and they are to rule over the world. Tanto no versículo 26 quanto no 28, Deus fala que o homem deve fazer a terra sujeita a ele, que ele deve dominar sobre tudo. A very similar passage is in Psalm 8. E uma passagem bem parecida está lá em Salmos capítulo 8. And in this passage David is considering how vast and great the world is and how small man is. E nessa passagem Davi está vendo como o mundo é grande e como o homem é pequeno. David seems to be looking at a beautiful starlit sky at night. Parece que Davi está olhando para uma noite cheia de estrelas. And he says, when I consider your heavens, the works of your fingers. E quando ele fala, quando eu olho para os céus e vejo que são feitos pelas tuas mãos, The moon and the stars that you have ordained. a lua e as estrelas que o Senhor fez, What is man that you are mindful of him, or the son of man that you visit him? o que é o homem que o Senhor se preocupa com ele ou que o Senhor visita a ele? And then he says, you have made him a little lower than the angels, E aí ele fala, fizeste o homem um pouco menor do que os anjos. and you have crowned him with glory and honor, and have put everything in subjection under his feet. E coroou o homem de glória e de honra, e deu-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão. Notice again that he points out that God gave man dominion. De novo, fala que Deus deu ao homem domínio, He made man a ruler. fez com que o homem fosse um rei. Now God is the ruler over all things. Agora, Deus é quem governa sobre todas as coisas. But he made man in his image because God made man a ruler too. Mas Deus fez o homem à sua imagem, porque Deus fez com que o homem também governe sobre as coisas. Now the thing about us as rulers is that we are accountable to the ruler of all. Agora, a coisa sobre nós sendo governadores é que nós temos que prestar contas àquele que governa sobre tudo. Now some of you are thinking, well, I'm not a ruler. Alguns de vocês talvez estejam pensando, eu não governo nada, But you are. mas você é. Some of you are rulers over some children. Talvez você governe sobre suas crianças. And some of you, in a sense, are rulers over some people in a congregation. Talvez você, de alguma maneira ou de algum modo, governe sobre uma congregação. Some of you are rulers over children in a classroom. Talvez vocês governem sobre crianças dentro de uma sala de aula. And some of you are rulers over a business and the employees. Talvez alguns de vocês governem uma empresa ou as pessoas que trabalham nessa empresa. Some of you are rulers over a family. Talvez alguns de vocês governem uma família. But in one sense or another, all of us have been made rulers. Mas de uma forma ou outra, todos nós fomos feitos governadores. Someday we will face the ruler of all the earth. Algum dia nós vamos estar face a face com quem governa o mundo inteiro. And he will ask us, what have you done with your family or your business or your class? E ele vai nos perguntar, o que é que você fez com sua família, seu negócio, sua classe? Because rulers are always responsible for how they rule. Porque aqueles que governam sempre são responsáveis pela maneira como governam. Even in the sense of how we take care of the natural world that has been left to us. E até mesmo na maneira como tomamos conta desse mundo que foi deixado ao nosso cuidado. God did not leave it to us to pollute it and destroy it, but to take care of it. Deus não deixou esse mundo para que nós o poluamos ou o destruamos, mas sim para que nós tomemos conta dele. But the actual biblical answer, as I see it, to how God has made man in his image in context, is that he has made him like God to be a ruler. E eu penso que lá, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é nesse sentido, de governar.
e sabemos que Ele existe e nós existimos por causa dele, we should know that we should put our trust in Him before all else. sabemos então que precisamos colocar a nossa confiança nele antes de qualquer outra coisa. So all of these names have great relevance to how we respond to God and how we live for God. Então todos esses nomes têm realmente uma grande importância na maneira como respondemos a Deus e como vivemos. The last thing in the world I want is for this to be just a meaningless academic class. A última coisa que eu quero nesse mundo é que isso seja simplesmente uma aula acadêmica. Our entire life is about knowing God. A nossa vida inteira é como saber sobre Deus. And knowing the names of God helps you to know God Himself and live with Him and walk with Him. E conhecendo os nomes de Deus nos ajuda a conhecer o próprio Deus e como nós podemos andar e viver com Ele. Because it tells you the many different sides of God. Porque nos mostra os vários lados de Deus. Which brings me to the fact that God is the God of blessings and curses. Que nos traz a Deus sendo Deus das bênçãos e maldições. I chose this picture because it shows the hand of God reaching down from heaven. E eu peguei essa imagem porque mostra a mão de Deus descendo dos céus. Some people think that God doesn't bother us down here in the world. Algumas pessoas acham que Deus não se importa conosco aqui no mundo. But the Bible teaches us of a God who always reaches His hand down among the affairs of men. Mas a Bíblia ensina que Deus é um Deus que coloca a sua mão aqui no nosso mundo. Sometimes the hand blesses, Algumas vezes essa mão abençoa. and sometimes the hand curses. Outras vezes essa mão amaldiçoa. Look at the book of Deuteronomy, chapter 28. Olha lá em Deuteronômio, capítulo 28. When God gave the people of Israel His law, Quando Deus deu ao povo de Israel a sua lei, and God told them that if they kept His law, He would bring blessings. e Deus disse que se eles guardarem a lei, daria bênçãos. But if they did not keep His law, He would bring curses. Mas se eles não guardassem a lei, traria maldições. In verse 2 it says, Versículo 2 fala: "And all these blessings shall come upon you and overtake you, Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira." This meant that God would reach down and touch the wombs of the women so that they would have children. Isso significa que Deus viria e tocaria no ventre das mulheres para que elas pudessem ter filhos. God would touch the cattle of His people so that they would have many young. E Deus poria a sua mão no gado do seu povo, para que eles também tivessem suas crias. The hand of God would touch the fields of His people so that their crops would grow abundantly. E a mão do Senhor iria tocar os campos do seu povo, para que produzissem muito. In verse 6 He says, "Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. And they will come out against you one way and flee before you 7 ways." Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. To say that God blesses is to say that God does good things for people in this world. Dizer que Deus abençoa é dizer que Deus faz coisas boas para as pessoas no mundo. So when we obey God and we pray to God faithfully, Então, quando obedecemos a Deus e oramos fielmente ao Senhor, He actually reaches His hand down and makes things happen good to us in this world. e Ele então coloca a sua mão do céu e faz com que coisas boas aconteçam. That is a blessing. Isso é uma bênção. But when God reaches His hand down and hurts us, Mas quando Deus então põe a sua mão e nos machuca, that is a curse. isto é uma maldição. And the book of Deuteronomy teaches that God blesses when we obey Him, and He also curses
when we rebel against Him. E o livro de Deuteronômio nos ensina que Deus nos abençoa quando nós obedecemos Now, e nos amaldiçoa quando não obedecemos. sometimes people talk about people blessing and cursing other people. Algumas vezes as pessoas falam sobre outras pessoas abençoando e maldiçoando os outros. For example, in Mark 14, was it Mark 14 or Mark 10:14, when Jesus took the little children into His arms? Por exemplo, lá em Marcos, quando Jesus então traz as criancinhas em seus braços, It says He blessed them. Mark 10:14, okay? It says that He blessed them. Blessed the Marcos children. 10, 14, fala que Jesus estava abençoando as criancinhas. What that means is that Jesus asked God to bless these children. He prayed for them. O que isso significa é que Jesus estava pedindo a Deus que abençoasse essas criancinhas. Biblically, if we were to curse somebody, Biblicamente, se nós amaldiçoamos alguém, we would be asking God to hurt them. estaríamos pedindo para Deus machucá-las. Because blessings come from God and curses come from God. Porque as bênçãos vêm de Deus e as maldições também vêm de Deus. A blessing is something good that comes from God, and a curse is something bad that comes from God. Uma bênção é uma coisa boa que vem de Deus e uma maldição é uma coisa ruim que vem de Deus. And as people, we can't make those things happen, but we can ask God to make those things happen. E como pessoas, nós não podemos fazer essas coisas acontecer, mas podemos pedir a Deus para que essas coisas aconteçam. The closest we can come to a curse O mais perto que podemos chegar de uma maldição would be the examples like in the Psalms where David asked God to defeat or destroy his enemies. seria talvez lá nos Salmos, quando Davi pede a Deus para destruir os seus inimigos. See, by asking God to defeat his enemies, he is in effect asking God to curse his enemies. Pedindo a Deus que derrote os seus inimigos, ele está realmente pedindo a Deus que amaldiçoe os seus inimigos. That's the only example I can give of a curse that might have some legitimacy to it. Esse é o único exemplo que eu posso pensar de uma maldição nesse sentido. But we don't want to be asking bad things on other people because God tells us to love other people and to want what's good for them. Mas nós não queremos pedir coisas ruins para outras pessoas, porque Deus nos ensina que devemos amar as outras pessoas. But just to summarize, whenever a person is blessing in the Bible, if a person blesses, Mas quando uma pessoa está abençoando na Bíblia, that simply means that that person is praying for God to bless somebody. simplesmente significa que aquela pessoa está orando a Deus para que Deus abençoe tal pessoa. See, I as a preacher, I can come and if I bless this brother right here. Thank you very much. Eu, como um pregador, posso chegar e abençoar esse irmão aqui. I cannot do anything to him myself. Eu não posso fazer nada pessoalmente para ele. I have no power over him myself. Não tenho nenhum poder sobre ele. But the reason that they laid hands on people as they prayed for them Mas a razão que eles colocavam as suas mãos sobre alguém quando oravam sobre aquela pessoa, they wanted it very evident that they wanted God to bring His blessings upon this man. eles Right here. queriam deixar muito evidente que queriam que Deus então trouxesse as suas bênçãos para este homem. So God blesses and God curses. Então Deus abençoa e Deus amaldiçoa. This is the kind of God that we serve. Esse é o Deus que nós servimos. So all things depend on God, right? Todas as coisas dependem de Deus, não é mesmo? Sublime do que ter comunhão com os irmãos. Sim, do que ter comunhão. Não há nada mais nobre, mais sublime do que ter comunhão com os irmãos. Pois não há nada melhor ter comunhão
com os remidos do Senhor. Não nada melhor ter comunhão com os remidos do Senhor.